dia, amados irmãos do Jardim dos Ipês. Nesta manhã do dia 26, eu quero novamente renovar meu encontro com todos vocês para continuar a falar da catequese renovada. Antes, porém, eu quero lhes dar um conhecimento a respeito da dinâmica do curso de catequese renovada, que tem como órgão sistematizador, organizador, midiático, a TV Século XXI. Então, dentro desse sistema, aquele que se interessou, ele tem uma ferramenta que chama-se o Fórum de Atividades. Então eu vou partilhar com todos vocês a mensagem que eu recebi de Anderson Alves Damasceno de Andrade, que é membro também, certamente participante, ou talvez seja um dos dirigentes ou coordenadores, não tenho certeza ainda. Então ele me compartilhou a seguinte mensagem. Ele está se referindo a uma das participantes, uma das futuras catequistas. Diz assim: Ei, Maria Isabel, eu entendo que cabe à diocese, juntamente com a paróquia, cuidar da formação dos catequistas ou das catequistas, com formação, cursos e momentos de abastecimento espiritual. E nos dias de hoje, é muito necessário que os padres se empenhem em acompanhar os pais dos catequizandos com encontros e palestras. Não sei se esse ano eu vou iniciar minha trajetória como catequista, mas eu sinto que a missão de ensinar tem sido sucateada ou considerada menos importante ante outros compromissos eclesiais. Graça e paz. Então vejamos, amados irmãos, a análise conclusiva deste irmão Anderson. Ele projetou para todos que estão interessados na formação e, consequentemente, na preparação de outros catequistas, ele projetou uma verdade, realidade, até rima verdade e realidade. E foi até muito incisivo, né? Porque ele diz que a missão de ensinar tem sido sucateada ou considerada menos importante ante outros compromissos eclesiais. Olha, meus irmãos, esta análise conclusiva do Anderson é de uma nitidez, de uma lucidez, melhor dizendo, tão grande que ela penetra no íntimo do coração e da mente daquele cristão que comprometeu-se com o anúncio do Evangelho. A Igreja, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, inegavelmente ela sofre mutações através dos tempos. A sociedade conceitual, ela é muito dinâmica, porque à medida que as transformações nas áreas da ciência, nas áreas da tecnologia, à medida que essas transformações
se ficam sofisticadas, indubitavelmente estas transformações elas afetam as gerações de então. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a espiritualidade ou a religiosidade dos católicos da época de nossos pais, de nossos avós, tinha um perfil. É provável que ainda hoje, no Nordeste, principalmente na região Nordeste, nas zonas rurais, nas paróquias do interior, ainda encontremos traços, vestígios desta linha de trabalho anunciador do Evangelho. Mas, via de regra, nas grandes cidades, isso já não existe mais. E eu ousaria até dizer, desculpem a minha franqueza, eu ouso dizer até que até mesmo nas comunidades, mesmo rurais, e eu já tenho mais de 5 anos de experiência fazendo um trabalho missionário na comunidade onde construímos a nossa capela e onde se instalou, com a graça de Deus, a célula de Nossa Senhora Aparecida da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, cujo guardião é o nosso querido Dom Frei Sebastião Costa de Lima, com sede na cidade de Palmas, em Tocantins. Então, eu respondi para o Anderson, inicialmente desejando-lhe a paz e bem, e em seguida dizendo que estava literalmente de acordo com a análise conclusiva feita por ele. Então, a catequese, ela tem um sentido ou significado. Eu até já falei na aula anterior, na palestra anterior, que é uma palavra de origem grega, que significa ecoar. Então, Jesus Cristo, quando ele esteve entre nós, Jesus viveu, nasceu, cresceu e iniciou seu ministério público naquelas terras do Oriente, na cidade de Nazaré, na Judéia, Rio Jordão, alguns aspectos geográficos que eu estou lembrando agora. E Jesus, como Filho de Deus, ele já era detentor de uma sabedoria, um saber divino. Então, por isso, nós o conhecemos como o mestre dos mestres. Então, apesar de, nos dias de hoje, as técnicas de comunicação terem avançado sobremaneira e alcançar um alto grau de desculpe a palavra não quer sair, de sofisticação, Jesus já se revelava um comunicador incomparável. Jesus, ele se valia da topografia do lugar e ele comunicava-se com a multidão no alto do morro. E aí nós podemos fazer uma analogia: o morro simbolizando a igreja. A igreja
que se faz ouvir no cume de uma montanha, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja santa, indestrutível. Então, em outros momentos, Jesus também utilizava-se da bacia hidrográfica do rio Jordão, conhecido como também o Lago de Nazaré, né? Onde os acontecimentos da pesca milagrosa ocorreram. E Jesus também se utilizava da barca, a barca de Pedro, a igreja, para dirigir a palavra às multidões. Enfim, era assim que a catequese, vamos considerar assim, a catequese, ou seja, o eco da palavra da salvação fazia-se chegar às mentes e aos corações. Entretanto, nós temos que viver a nossa realidade do hoje e do agora. E são esses desafios que nós teremos que enfrentá-los. Então, o Damasceno, ele fez uma observação, certo? Muito correta no meu entendimento, né? E que se torna um chamamento, né? Às autoridades eclesiásticas, aos bispos, né? A fim de que direcionem todo o instrumental disponibilizado na Igreja Católica de Roma, e por que não dizer também nas demais igrejas católicas, não absolutamente na Igreja Católica de Roma somente, mas todas aquelas igrejas, todos aqueles clérigos, todos aqueles padres, né, que um dia se prostraram diante do altar de Deus e prometeram fidelidade à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, através do bispo, da sua jurisdição. Então nós temos que nos empenhar nesta linha de trabalho pastoral, a catequese. E é este o meu apelo à nossa comunidade, a todos vocês do Jardim Rositeiros, no sentido de que as famílias, os pais, as mães, se conscientizem de que existe a necessidade de ensinarmos aos nossos filhos. E existe, paralelamente também, uma necessidade dos pais tomarem interesse pelo acompanhamento dos seus filhos, o que está sendo ensinado para eles, como está sendo ensinado, de que forma, de que maneira. Então, todo esse conjunto, todos esses conceitos que eu estou aqui elaborando, construindo, ele se resume em uma frase apenas. Jesus se torna pedagogia de Deus no anúncio da fé e na vivência dos seus apelos. Quer dizer, Jesus é a pedagogia de Deus. Ele, Jesus, é que é o centro irradiador, o ecoador de tudo aquilo que o nosso Deus Pai traz para a nossa salvação. Então, todo o mistério do Pai foi revelado em Jesus Cristo para a intimidade com os fiéis, para a intimidade, corrigindo, para a intimidade com Ele. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus, o Rei, ele assume uma natureza humana exatamente para estar em nossa intimidade. Então nós
nós devemos nos considerar as pessoas mais felizes da Terra, porque nós temos a oportunidade de usufruir dessa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Padres, frades, diáconos, religiosos, os bispos. A nossa missão é essa. A nossa missão é levá-los, meus irmãos, a vocês terem intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso só pode acontecer se existir o Espírito Santo trabalhando, ressoando em nossos corações. Porque é verdadeiramente o fogo do Espírito Santo que vai penetrar em nossos corações, que vai nos impulsionar para a tarefa de evangelizar e de catequizar. É o Espírito Santo de Deus que, na sua grandiosidade, na sua magnificência, o Espírito Santo é capaz de se fazer presente e nós sermos capazes até de tocá-lo com nossas próprias mãos. Que esse Espírito Santo de Deus, ele possa trazer a sua luz inflamante do amor de Deus, no Filho Jesus Cristo, sob o olhar carinhoso e maternal de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, a fim de que nossos corações sintam um ardor diferente e nós possamos então viver a experiência de verdadeiros filhos adotivos de Deus nesta preparação para a vida futura. Então, o Espírito Santo é uma voz que conserva na igreja a tradição, a escritura e o magistério. São as bases, as colunas da igreja para o ensino através do magistério. A escritura sagrada como a base do conhecimento, as verdades da fé contidas na escritura sagrada, na Bíblia. E a tradição, não simplesmente aquela tradição de costumes, não, mas a tradição de entrega de toda aquela arca do tesouro da fé cristã. É a tradição. Por isso que nós, como cristãos, como católicos, mesmo em um pequeno loteamento, ainda pouco povoado, nós temos uma grande missão a desenvolver. Uma grande missão é de fazer ecoar esta mensagem de Deus, da igreja para todos nós. Agora, a tradição também se reveste de uma característica muito importante, que é uma característica de fidelidade, ser fiel. Porque, vamos fazer até uma comparação. Vamos fazer uma comparação no mundo esportivo. É possível que seja verdade realmente que o Corinthians seja o clube desportivo, de futebol, que tem a maior torcida. Como é que os seus seguidores, os seus torcedores designam a torcida corintiana fiel, né? Quer dizer, então, ora, se numa atividade de entretenimento, de paixão, de lazer como é o futebol, essa tradição, ela se mantém com uma força impressionante, meus irmãos, por que então que a nossa fé no Salvador, ela, muitas vezes, ela se revela débil, frágil, morna?
certo? E mais uma vez eu vou fazer uma comparação, uma analogia com o futebol. Eu, quando era menino, na época que a gente colecionava as figurinhas dos nossos jogadores de futebol, havia assim realmente uma camisa que me chamava muito a atenção, que eu gostava. E era exatamente a camisa que tem aquele símbolo de um timão, né? Timão é uma peça, um tecido náutico, né? Um timão não é o aumentativo de time não, né? E vejam só, e eu colecionava as figurinhas e havia um goleiro, que na época que ele era conhecido como o Cabeção, né? Foi um grande ídolo, né? Do Corinthians, e depois Gilmar dos Santos Neves, né? Olha, e eu me sentia tão bem, depois de menino, rapaz. Depois de adulto não, foi que eu perdi o interesse pelo futebol, mas eu teve uma fase da minha vida que eu fui atleta também, joguei futebol. E foi exatamente aqueles ídolos que me davam força e que me impulsionavam para ser também um goleiro, né? Embora não tenha sido lá essas grandes coisas, né? Mas eu me lembrava, nunca saiu da minha mente essas figuras. Então, amados, a tradição da igreja tem essa grande importância, fazer com que a memória da fé se mantenha viva, permanente viva, e ela seja repassada para os nossos filhos, para os nossos netos. E também porque é essa tradição que faz crescer a fé no povo de Deus. Agora, não um crescimento simplesmente físico, mas sobretudo um crescimento no Evangelho. Então, a tradição e a Escritura são como um todo que procedem de Deus para o bem da fé. E a fé é uma opção de vida, uma adesão de toda pessoa a Cristo Jesus, a Deus e ao seu projeto. Vamos fazer uma pausa e em outra oportunidade daremos prosseguimento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.